Eu quero começar trazendo aqui uma sequência de links relacionados ao que está acontecendo em Israel, ao ataque que o Hamas fez contra Israel, um ataque macabro, um ataque vil, pegando inocentes. Olha só, então vamos lá. Ataque terrorista contra Israel deixa mais de 1.200 mortos. Os criminosos do Hamas invadiram o território israelense, além de realizar sequestros e lançar mísseis contra civis. Você tem, nessa sexta-feira, esses ataques foram lançados contra Israel. E agora, né, a última contagem desde hoje de manhã é de que cerca de 700 pessoas foram assassinadas em Israel. Os números são absurdos. Desde sábado, muitas delas eram civis, e o número de feridos é de mais ou menos 2.100. Por enquanto, né? Que se tem a contagem. Os terroristas do Hamas, eles invadiram um território na área próxima à faixa de Gaza. Além disso, eles fizeram vários sequestros e lançaram civis, lançaram uma série de mísseis contra o país judaico, Israel. Até agora, olha isso, 260 corpos foram encontrados no local onde tinha uma rave, um festival de música. Eu coloquei no final, eu não sei se a gente tem aqui, eu vou começar colocando o vídeo dessa rave. Essa análise de Israel, ela vai durar um pouquinho mais, porque tem várias questões aí atreladas. Questão política, questão da imprensa, mas eu quero começar passando para vocês o vídeo dessa rave. A gente pode colocar, Bruno, um pouquinho depois do começo, que mostra a rave, o pessoal lá, quando começa o terror na rave. אנחנו במסיבה ויש שירותים. יציאת שירות? אבל למה? מה קרה? אבל אני ברורה. לא תעבדי, תעשה לך חזק. תעשה לך חזק. מה אכפת לי שיש בחוץ? כמו מתוציא את הגשם. Adriles, queria começar por você. Existe uma falsa equivalência muito popular no mundo artístico, na imprensa, em grupos de opinião universitários, né, por várias universidades aí, que nós temos que ser tolerantes com os palestinos, e daí começa uma construção que, na verdade, se você pegar ao longo da história, o único Estado judaico que existe hoje é Israel no mundo. E as lideranças palestinas, ao longo da história, tiveram de 5 a 6 oportunidades para aceitarem uma série de territórios que Israel estava disposto a ceder. Nunca aceitaram. Nunca aceitaram. O lema deles é morte a Israel. Então, quando a gente fala de grupo terrorista, a gente está falando de uma coisa ainda mais agressiva, quer dizer, a instrumentalização política dos palestinos, ela não para no discurso de paz, eles não aceitam a existência de Israel, Adriles. Vamos dar um breve resumo, porque as pessoas falam que esse é um assunto complexo, não tem nada de complexo nesse assunto. A questão que se coloca é a seguinte: os judeus são um povo nômade, há séculos, por causa de questões religiosas, territoriais, etc. Depois da Segunda Guerra Mundial, em que foram perseguidos brutalmente pelos nazistas, como todo mundo sabe, todo mundo que estudou a história sabe, eles reivindicaram para a ONU um Estado em que pudesse morar.
a ONU colocou Israel no meio de povos árabes lá, para questões, mais uma vez, territoriais, religiosas, históricas. Só que povos árabes não aceitaram o Estado de Israel. Mais do que não aceitaram o Estado de Israel. Queriam eliminar o Estado de Israel. E como você bem disse, Marco Antônio, Israel e a ONU fizeram toda sorte de ofertas a povos palestinos. Agora, é bom fazer essa diferenciação. Não é o povo palestino que ataca Israel. São representações terroristas que se colocam como representante do povo palestino e usam o povo palestino como escudo nessas guerrilhas que eles fazem permanentes contra o Estado de Israel. E são vários ataques que fazem terroristas ao povo de Israel, matando inocentes, mulheres, crianças, adultos, etc. Esse é o mais violento e brutal ataque a Israel em todos os tempos. Já é contabilizado nesse sentido. Agora, se tem alguma coisa, entre aspas, se pode falar boa, nesse ataque, essa coisa brutal, dessas imagens horrorosas, pavorosas, desgraçadas, de mulheres estupradas, crianças colocadas em jaulas, pessoas sequestradas, torturadas, mortas da maneira mais vil, mais cruel, mais brutal, é a coisa histórica de se perceber que o Hamas é o que todo mundo já sabia. Um grupo terrorista, armado, desgraçadamente brutal, covarde e assassino. Entendeu? Quem fica ao lado do Hamas, aliás, quem silencia e quem relativiza essa coisa brutal perpetrada pelo Hamas, que é uma coisa brutal perpetrada há muitos anos, há muitas décadas, é uma pessoa essencialmente má ou absolutamente estúpida que recai no mal. Isso que equivale a dizer partidos de esquerda, militantes jornalistas, militantes políticos à esquerda, como Guilherme Boulos, que a gente já falou aqui atrás, como a Luciana Genro, que legitimou o ataque terrorista como se fosse o Hamas representante de um povo palestino acuado. Não tem nada disso. Israel já deu todas as ofertas de território para o povo palestino, só que o Hamas e outros grupos terroristas, como o Hezbollah, eles não aceitam, eles querem exterminar Israel da face da terra. Há uma frase muito famosa da Golda Meir, que ela falava o seguinte, antiga representante do Estado de Israel, que ela falava o seguinte: imagine o seguinte, vamos colocar de maneira bem simples. Se Israel, se os grupos terroristas depusessem as armas e aceitassem negociar, o que aconteceria? A paz. A paz no reino lá do Oriente Médio. Agora, o contrário, se Israel depusesse as armas e os grupos terroristas continuassem, o que aconteceria? É claro que Israel seria varrida do mapa. Seria destruída, suas mulheres, crianças, homens, mulheres, seriam todos mortos, estuprados, torturados, como a gente viu. Pessoas torturadas, mortas, estupradas, destruídas, crianças mortas, uma coisa pavorosa. Então, não existe ambiguidade, não existe complexidade, Marco Antônio, nessa questão. E o que aconteceu, o ataque brutal e covarde do Hamas nesse fim de semana, deixou muito claro. Existe um lado do bem e um lado do mal. O lado do bem é exclusivamente Israel. O lado do mal são os terroristas que se arrogam a representação da Palestina e que querem matar pessoas, querem destruir o Estado de Israel, querem torturar pessoas. Adriles, mas o Estado de Israel também já matou inocentes. Sim, matou, mas por um contingente de inocentes que estabelece numa guerra. Os terroristas, quer seja do Hezbollah, quer seja do Hamas, eles colocam as suas representações perto de creches, perto de escolas, ou seja, eles usam da maneira mais torpe e vil e canalha e covarde a população civil, porque dentro desse fanatismo religioso que eles têm, eles acham que não existem entre as pessoas civis inocentes ou pessoas... Todo mundo pode ir para o céu de Alá com 72 virgens em nome da resistência do Estado palestino contra o Estado vil de Israel que tem que ser exterminado. É fanatismo religioso e é fanatismo, loucura, relativismo do terror quem se coloca ao lado do Hamas. E no Brasil está cheio. A gente vai falar aqui, jornalistas, políticos. Esse é um divisor de águas, Marco Antônio. Quem é do bem se coloca ao lado de Israel. Quem é do mal tenta relativizar ou silenciar em relação a esses ataques vistos. E quem silenciou, por exemplo, é a assessoria de comunicação do governo Lula. Quem silenciou são vários políticos ligados ao PSOL,
quem silenciou são vários políticos ligados ao PT, e quem não se silenciou e colocou como resistência legítima, tipo Breno Altman, tipo Luciana Genro e outras pessoas, foram pessoas do mal, essencialmente más, que recebem votos aqui no Brasil. Então, é um divisor de águas, e eu queria que o telespectador ficasse bem atento, de olhos bem abertos, para saber quem é essencialmente satânico. Relativizou, que silenciou ou apoiou o Hamas, você pode saber que essa pessoa não presta. É canalha, é vil, justifica assassinato de criança, justifica estupro de mulher, justifica ataque terrorismo e assassinato brutal de civis. E ponto final. Agora eu acho que é a hora mais importante para nós, do ponto de vista moral, de fazer uma varredura moral pelo país e começar pela classe política. A gente já vai para o jornalismo, mas tem a classe política aqui no meio, tá? Olha isso, matéria da Revista Oeste. Em 2021, MST e deputados do PT, PSOL e PCdoB, percebam o alinhamento, tá? Isso serve para você de esquerda que entra aqui, tem 5 ou 6, 7. Eles saíram em defesa do Hamas. Turma, se você defende grupo terrorista, suas mãos estão sujas de sangue. Se você defende narcoditador, suas mãos estão sujas de sangue. É esse o nível dessas pessoas. Eles não têm sequer problema. Eles fazem a defesa intransigente, eles publicam fotos no Twitter, nas redes sociais. Olha o nome dos deputados, tá? Que fazem essa defesa do Hamas. A gente tem aqui uma lista, eu não vou ler todos, mas tem uma lista. O site deles é Monitor do Oriente. Eles divulgaram um manifesto criticando os britânicos por considerar o Hamas fundamentalmente e radicalmente antissemita. Eles criticaram porque os britânicos, inclusive o primeiro-ministro, fez uma declaração nesse final de semana falando exatamente isso. Estamos ao lado de Israel. Érica Cocai, PT, Melchiona, PSOL, Jandira Fegali, Perpétua Almeida, professora Rosa Neide, Sâmia Bonfim, Talíria Petroni, Alexandre Padilha, e por aí vai, ó. Glauber Braga, do PSOL, Ivan Valente, do PSOL, Nilton Tato, do PT, o Orlando Silva, com aquela voz sedosa e suave dele, Paulo Pimenta, do PT, Zeca Dirceu, filho do José Dirceu, e vários institutos e várias centrais sindicais, CUT, o próprio PSOL, Aliança Palestina do Maranhão, seja lá o que isso quer dizer, Palestina do Recife, olha, e várias entidades, olha a profusão de entidades, Observatório Proletário, advogado no meio, tem um grupo aqui gigantesco de pessoas que assinam esse manifesto. Eu acho que o momento agora mostra exatamente isso, Adriles. Tem mais uma notícia que eu vou colocar para o Adriles aqui. O Hamas já parabenizou Lula por vitória nas eleições. Em nota sobre os recentes ataques contra Israel, o governo brasileiro ignorou o grupo terrorista islâmico. O Lula fez um pronunciamento, ele sequer falou o nome. Põe aí a matéria da mídia ninja. Tem a matéria da mídia ninja fácil para colocar? Como esse pessoal é ceboso e cínico. Eles pegam a fala do Lula, que disse que o Brasil não poupará esforços para evitar a escalada da violência. Olha como esse pessoal é cínico, canalha, Adriles. Eles não atribuem culpa, responsabilidade pelos ataques terroristas. Eles falam apenas em escalada da violência, dividindo a situação como se fosse um conflito muito difícil de entender, um conflito muito antigo. É um problema, uma briga que tem lá naquele meio, Adriles, que não dá para saber direito quem tem razão. Então a gente vai tentar mitigar a escalada de violência. Esse é o argumento mais canalha, mais distorcido que a gente pode imaginar a respeito do que está acontecendo. Só que hoje tem rede social, né? A gente tem acesso às imagens na mesma velocidade que os órgãos de inteligência e que os políticos aqui no Brasil. Se você... Perdão. Se você vê uma mulher sendo estuprada por uma pessoa, essa pessoa tem nome, essa pessoa você reconhece, você vai dizer, não, ambas as partes têm que se separar para não haver violência. Não, você tem um violentador, você tem um estuprador, você tem um criminoso, você tem uma vítima. O caso de Israel é a mesma coisa. Se você lê a nota oficial do governo Lula dizendo que, não, a gente tem que pacificar todas as partes, é a mesma coisa.
Você está querendo pacificar o criminoso e a vítima. O criminoso é o Hamas. E outra coisa, isso é porque houve imagens muito gráficas, muito explícitas, filmadas de maneira cruel pelo próprio Hamas, de mulheres ensanguentadas nas suas partes íntimas, de crianças enjauladas, de pessoas sendo decapitadas, pessoas sendo torturadas, pessoas sendo agredidas, cadáveres de mulheres estupradas, torturadas, depois vilipendiadas. Uma coisa abominável. Totalmente abominável. E quando você tem isso, o que você tem enquanto jornalista, enquanto autoridade política de fazer? De condenar quem é o assassino, quem é o torturador, o violador, o criminoso, o covarde assassino. Não. Você diz que é uma questão complexa, que envolve ambas as partes que precisam ser... Não! Israel apenas se defende. Se alguém vem com uma arma na sua cabeça e você tem outra arma na mão, você se defende. Você atira de volta. É uma metáfora simples do que acontece. Israel protege a sua população civil. O Hamas chega, entra em Israel e mata mulheres, crianças, idosos, tortura pessoas inocentes. Se você compactua, ou pior, se você relativiza esse estado de coisas, você é tão brutalmente cruel quanto o Hamas, o grupo terrorista assassino. E essa nota abjeta. Ai, o Lula acertou no tom diplomático. Não há diplomacia com terrorista. Não há diplomacia com assassino. E para o multiculturalismo perverso e estúpido, você acaba ficando ao lado do terrorista assassino quando você não diz que ele é o terrorista assassino, como é o caso dessa nota abjeta. Israel, aliás, é a única democracia naquele território árabe. Você está dizendo que Israel é superior aos povos? Sim, porque eu acho que democracia é superior à ditadura. Entendeu? Democracia você coloca cidadãos livres nas ruas, você coloca a possibilidade de liberdade sexual, afetiva, moral, liberdade de expressão, tudo. A gente está vendo, assim, cenas dantescas e patéticas, queer, a LGBT a favor do Hamas. Se você for lá do Hamas, meu filho, homossexual, você é morto. Você é decapitado. Se você é mulher, você vira um cidadão de segunda categoria. O próprio líder, um dos líderes islâmicos radicais ali, de terroristas, ele diz, não, as mulheres, quando elas são presas de guerra, elas podem ser estupradas e se transformadas em escravas sexuais. É esse o tipo de coisa, eu estou dando exemplos concretos, de gente que é relativizada por pessoas como esses deputados do PSOL, esses deputados de esquerda, do PT, como a nota abjeta do governo Lula, que não diz, que não responsabiliza o Hamas, como o Guilherme Boulos, que fala, eu condeno os ataques terroristas, mas não fala do Hamas, porque no passado ele defende o Hamas. É essa gente de esquerda, quando a gente diz que a esquerda brasileira é o mal encarnado, você está exagerando. O que você quer que eu diga de gente que, entre aspas, relativiza um terrorista assassino que decapita pessoas, que tira a vida de mulheres, que tira a vida de crianças, que tira a vida de inocentes, de idosos, estupra mulheres, tortura pessoas, sequestra pessoas, usa essas pessoas como escudo humano? Que tipo de esquerda é essa que sobrevive até hoje no país? E pior, Marco Antônio, está no poder, que relativiza assassinos e monstros. Parece filme de terror, mas não é a realidade. A gente está sendo governado por gente que relativiza o mal absoluto. E quem relativiza o mal absoluto é o mal absoluto. Assine o Fio Diário. Assim você vai ter acesso integral ao programa completo Adriles sobre tudo, além de outros diversos programas na nossa plataforma. Assine aí.